aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Atila Kawauchi e hoje eu vou mostrar pra vocês como pintar o efeito cromado. Mais precisamente, non-metallic cromado. Existe isso? Nunca vi, na verdade. Deve existir. E se você quiser ajudar o Pintando Miniaturas, você pode se tornar um membro aqui no YouTube ou um padrinho/madrinha lá no site do padrim.com.br/pintando miniaturas. Cada nível de recompensa vai destravar um benefício exclusivo pra você. Antes de começar com o tutorial em si, eu preciso explicar exatamente o que é o efeito cromado, que é basicamente uma cor metálica, geralmente prateado ou dourado, que é altamente reflexiva, ou seja, ela reflete o ambiente em que ela está. E é isso que a gente tem que fazer para ver que esse efeito seja vendido. O cromado funciona quase que como um espelho do ambiente, só que porém, devido ao formato da miniatura, ocorrem distorções na imagem, e essas distorções é o que a gente tem que tentar simular manualmente na pintura. Uma das formas artísticas mais comuns da gente representar cromado é essa aqui que tá aparecendo aqui do lado, que é um estilo que ficou bem popular nos anos 80. Tanto que se você ir no Google e buscar por cromado 80, você vai achar exatamente um estilo similar a esse que vocês estão vendo aqui agora. Agora que a gente viu o efeito, vamos fazer uma leitura um pouco mais técnica e detalhada do que tá acontecendo aí nessa imagem. Então, começando de baixo para cima, a gente tem a representação do que seria o chão. Então ali a gente vê uns tons de meio alaranjados, meio terrosos, que vão de uma cor um pouco mais clara até subir para uma cor bem mais saturada. Nesse exemplo aqui, um tom alaranjado. E aí, imediatamente na sequência, a gente tem um tom preto bem escuro ali, que forma como se fosse a linha do horizonte. Isso representa exatamente como se tivesse alguma cadeia de montanhas ou uma floresta muito densa ali, na qual a luz está vindo de trás e batendo ali e formando essa silhueta, né? Como se fosse um skyline mesmo, só que uma paisagem mais natural, não uma paisagem urbana. E nesse caso, a fonte de luz aqui que a gente está simulando como se fosse o sol. Imediatamente após o preto, a gente tem um branco máximo ali, totalmente claro, que representa como se fosse a parte da luz mesmo que está vindo de trás. Ela está explodindo ali, ela está sendo bloqueada por algo que está na frente, que seria o passo anterior, né? A silhueta da paisagem. E aí, ela forma um tom que vai de branco para um azulado, e esse azulado vai subindo até ficar bem escuro. Esse tom azulado é a representação do que seria o céu. Geralmente é azulado, não precisa ser necessariamente azulado, mas nessa representação mais comum, geralmente é azul mesmo. Apesar desse efeito de cromado ser muito comum, ele não é o único que existe. Como vocês estão vendo aqui, esse é um outro exemplo que está refletindo um ambiente mais fechado, mais enclausurado ali, como se fosse uma sala mesmo, algum lugar no gênero, que tem até outros objetos que refletem, né, e vão se distorcendo, mas a gente consegue reparar algumas coisas ali no reflexo. Ou essa outra imagem que está aparecendo agora, que é basicamente como se fosse um estúdio, onde a gente consegue ver até alguns pontos de luz mais forte refletindo, né, que seriam... Pode ser uma janela, pode ser uma luz de estúdio, pode ser qualquer coisa ali que reflete, formam esses pontos a mais ali, mas mesmo assim dá pra ver que tem algumas coisas ali e essas coisas são refletidas. Essas duas últimas representações que eu acabei de mostrar, eu acho um pouco mais difíceis da gente conseguir imaginar elas e fazer as distorções de acordo com os volumes que a gente vai aplicar. Então, para esse tutorial, eu vou pegar essa versão dos anos 80 aqui, que tem até algumas variantes, como por exemplo a variante, em vez da parte que representa o chão ser alaranjado, ser uma coisa mais roxo/azulado, que eu também acho legal, né, como esse outro exemplo que tá aparecendo aqui. Então eu vou seguir esses dois degradês dessa época aí, que a gente falou cromado 80 aí, e vou usar elas no tutorial. Bora ver então como vai ficar. Bom, então para iniciar, o que eu gosto de fazer é desenhar a linha do horizonte preta primeiro. Isso vai definir onde vai ser o meio da nossa transição. E aí na parte de cima a gente faz branco e na parte de baixo a gente faz o degradê preto. E no caso desse eu vou seguir essa referência aqui que está sendo mostrada, que é o degradê mais puxado pro roxo azulado. Para fazer essa linha do horizonte eu não gosto que ela seja muito retinha, muito certinha. Então eu faço ela já meio quebrada para dar uma ideia como se fosse uma cadeia de montanhas mesmo. E uma coisa muito importante é que você tem que dar conta da distorção que está ocorrendo nessa forma específica. Essa asa faz um formato curvado, então a linha do horizonte tem que curvar junto. Agora eu já vou aplicar o ink violeta direto aqui nessa asa e depois eu vou ir arrumando a transição. A ideia é que vá do preto para uma cor bem mais clara. Só que aqui eu acabei exagerando um pouquinho na diluição, dava para ter pegado direto do pote esse ink da Acrylex. Ele tava na paleta, eu não vi que tava diluído, mas nos próximos passos eu vou acabar aplicando ela pura. Eu vou adicionar também o Dioxazine Purple, que é um roxo bem escuro que vai ajudar na transição do preto até o violeta. Como
Como eu diluí muito, o negócio ficou muito úmido, então eu decidi fazer já a Edge Highlight misturando o violeta com um pouco de branco. Isso enquanto o tom do meio da transição está secando. Eu faço isso para agilizar um pouco o processo e deixar ele um pouco mais rápido. Agora que eu já treinei ele uma vez em uma outra peça, eu tô conseguindo fazer algumas otimizações. E aproveitando, eu já tô com o branco puro fazendo a outra metade do degradê que vai de branco para um tom azulado que vai representar o céu. Esse tom azulado eu estou fazendo com a cor azul cerúleo, que é um ink da Liquitex. Pode ser o azul qualquer um também, da Acrylex, como por exemplo o azul inverno. E eu estou misturando tudo no modo de wet blending, misturando as tintas enquanto elas ainda estão molhadas. Nesse meio tempo, a minha camada de violeta e roxo já secaram, então agora eu estou utilizando o Deoxazine Purple e começando a fazer as transições da metade mais escura. E agora sim eu vou com o violeta direto do pote e vou aplicando e vou suavizando a transição. Enquanto seca, eu já peguei uma mistura de branco com o violeta que a gente estava usando previamente e tô desenhando a ponta de baixo do degradê. E aí eu vou adicionando um pouco mais de violeta na mistura para suavizar as transições. E aqui voltando com o azul cerúleo puro da Liquitex. Na sequência, uma mistura do azul cerúleo com o branco. Tudo isso acontecendo enquanto a camada anterior ainda não secou, para eu poder fazer a mistura de wet blending. E por fim eu vou utilizar o branco puro. No vídeo aqui ficou um pouco estourado porque eu tava calibrado com a câmera para filmar coisas mais escuras, mas na sequência eu vou baixar o ISO e vai ficar um pouco mais fácil de enxergar a transição. E o branco é sempre aquela velha história que você vai ter que passar algumas vezes ali para que ele pegue de uma maneira mais opaca e não fique manchado. Apesar do branco ser uma cor que cobre bem, ou seja, uma cor opaca, mesmo assim muitas camadas vão ser necessárias porque além de opaca ela é uma cor muito clara também. E por isso também que a gente vai repetir a Edge Highlight com a mistura de violeta com branco na quina da asa, porque uma vez que seca fica mais escuro, então a gente vai repetindo os passos para ir recuperando esse brilho um pouco mais claro da cor. E aqui eu tô literalmente repetindo as cores da transição do degradê roxo barra violeta, para ir suavizando e intensificando um pouco mais a cor. E depois que secou o branco, novamente eu tô repetindo a camada para que esse branco fique o mais claro possível. E vou repetir quantas vezes forem necessárias. E isso vai variar se você estiver fazendo, dependendo da tinta que você estiver usando. E aí eu vou repetindo os passos da transição do lado claro, igualmente eu fiz com a transição do lado escuro, repetindo do mais claro para o mais escuro novamente. E agora eu vou repetir a exata mesma coisa que eu acabei de fazer. Vocês estão vendo como precisa de repetição para que as transições fiquem suaves. Como eu falei, dependendo das tintas e das cores que você está usando, isso vai variar para mais ou para menos. Mas eu já posso te adiantar que mesmo a melhor tinta vai ser difícil você resolver isso em 2 camadas ou menos. Para você finalizar esse efeito, é muito importante você reforçar tanto os recessos quanto as edge highlights. Então o que a gente vai fazer aqui agora é pegar o preto e reforçar os recessos entre cada pena da asa dele. Não são muitas, mas é preciso fazer isso. Isso vai servir para toda a armadura que ele está vestindo. Cada divisória tem que ser reforçada para você conseguir vender o efeito. E aqui o negócio é você diluir um pouco mais a tinta preta e com um pincel bem fino, posicione a miniatura de uma maneira que favoreça o movimento do pincel. Não deixa a miniatura virada num ângulo que vai ser difícil, que você não consegue ter firmeza na mão o suficiente, porque você precisa que essa linha seja o mais reta possível, errando o mínimo possível. Agora a gente vai fazer algo muito parecido, só que a gente vai pegar na quina e não no recesso. Vamos eleger uma das quinas, geralmente a que tiver do lado oposto de onde está vindo a sua fonte de luz, ou seja, a quina seria na quina de baixo, já que a luz está vindo de cima. E com a tinta um pouco mais grossa, para ela não escorrer no recesso, a gente vai traçar essa quina para que ela se destaque. Como a gente está traçando em cima de cores bem escuras, tenha certeza que você vai precisar de mais de uma camada para que essa quina se destaque bem clara.
Aqui aconteceu um negócio interessante, que a linha ficou muito grossa. Eu errei a mão ali, e o que eu vou fazer é voltar com os tons de violeta e do roxo, e vou traçar ali próximo para ir afinando essa linha para que ela fique igual às demais. Agora, para ajudar a vender esse efeito, adicionando pequenos detalhes, eu vou fazer como se fosse umas traços que vão simbolizar picos de árvores ou picos de montanhas, qualquer coisa para dar um pouquinho mais de textura, um pouquinho mais de resolução ali, um pouquinho mais de detalhe nessa asa que tá bem chapada, para simbolizar como se estivesse refletindo algo ali mesmo, que esteja ali na silhueta, e não é uma forma certinha que nem eu desenhei. Eu vou com o preto deixar essa linha mais desigual. E eu vou falar para vocês que o efeito é meio que isso aí, é você repetir essa imagem que a gente tá renderizando aqui na asa, nas diversas formas diferentes do corpo dele, respeitando o formato de cada parte que você tá fazendo. Obviamente que falando parece fácil, mas na prática não é muito fácil de você interpretar isso. O ideal é sempre você buscar referência para você ter uma ideia de mais ou menos como você pode distorcer aquilo para que convença a pessoa. Para quem for pintor sério, eu pintei uma outra miniatura do Silverhawks também, a Silverheart, que é a mulher, né? E aí eu mostrei um trecho de eu fazendo detalhes em outras partes também. Não é um vídeo completo de todo o processo, porque eu não filmei tudo, eu não tinha essa intenção, porque eu tava fazendo ela pra testar o efeito, que foi o pedido do aluno, que é o discípulo que eu tenho aqui do Pintando Miniaturas, que é o Ale, que pediu pra que eu ensinasse ele como fizesse o cromado. Foi pelo pedido dele que eu resolvi estudar isso, que eu nunca tinha parado pra fazer isso em uma forma tão complexa. Então os pintores sérios vão ter acesso a esse vídeo aí, que eu gravei alguns takes na íntegra de eu pintando a Silverheart, que é essa que vocês estão vendo agora. Bom, esse aqui é o resultado final da Silverheart e não do Quicksilver, que é o personagem principal que eu usei para fazer o tutorial. Porque essa peça, como eu falei, é a que eu estou utilizando nas aulas, então eu vou fazer junto com o Ale, que é o aluno discípulo que pediu para que esse tema fosse feito. Eu também já preciso deixar um recado aqui, que não há vagas mais para essa tier, infelizmente. Eu não falo isso com nenhum tipo de alegria, mas é porque realmente não tem mais vagas, né? Eu só consigo fazer duas e as duas estão ocupadas. E no momento eu não tenho como abrir mais. Falando da miniatura em si, de todos os efeitos no Metallic Metal que eu já fiz na vida, o cromado com certeza é o mais difícil, porque ele é uma combinação de fatores que não são muito amigáveis, principalmente para quem tá iniciando a jornada. E eu não tô falando isso para desanimar ninguém a tentar fazer o efeito, eu tô falando isso para que você não fique chateado caso você não consiga fazer algo legal de primeira. E esses fatores são: você precisa ter uma boa consistência técnica, ou seja, você tem que conseguir repetir as transições suaves em várias partes e de tamanhos diferentes, em formas diferentes, e que seja minimamente convincente para a pessoa que está olhando. Além disso, você precisa de uma noção mínima do ambiente em que a miniatura está inserida para você conseguir interpretar esses reflexos de maneira na qual as distorções vendam o efeito de cromado. E uma das mais difíceis de todas é ter uma noção muito boa da interpretação de iluminação, principalmente porque nesse efeito a luz não fica óbvia. Ela muitas vezes fica em locais que parece que não faz sentido. Se a gente isolar um desses requerimentos, ou até dois desses requerimentos, dá para uma pessoa com nível intermediário conseguir produzir um efeito. Agora, quando a gente junta esses três de uma vez só, a dificuldade aumenta de maneira exponencial. Até hoje eu nunca tinha feito um efeito de cromado numa superfície com tanta variação de tamanho e formato. E sendo sincero com vocês, acho que o meu aqui no final ficou mediano. Eu não sei o quanto venderia se eu não estivesse falando pra vocês que isso é cromado. Mas a minha dica vai ser: procure referências de coisas cromadas e objetos cromados para você tentar entender como cada parte distorce o ambiente que tá em volta de uma maneira diferente. Por exemplo, nas pernas, você não pode fazer a linha do horizonte na horizontal, você tem que fazer elas mais na vertical, o que parece contra-intuitivo, mas é assim que reflete se você procurar uma referência de algo cromado de verdade. Então, como tudo nessa vida, você vai precisar praticar muito
muito pra ficar bom com esse efeito. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Se foi, não se esquece de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. E deixa um like aí, um comentário, porque o YouTube gosta, eu gosto, todos nós gostamos. E com isso, eu vou ficando por aqui. Abração e